Muito bom dia, queridos irmãos. Queria saudar-vos com a paz e com a graça do Senhor, convidar-vos também a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 16. Eu gostava que pudéssemos meditar entre a nossa situação do agora, em que gostava que pudéssemos refletir sobre como nós estamos agora e também como pretendemos estar para sempre. E desta forma, aqui o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 16, nós vamos ler aqui um texto de uma altura em que o Senhor Jesus estava a falar com os líderes religiosos, um grupo de fariseus, e ele convida-os aqui a uma passagem em que ele começa a fazer um género de uma comparação. E ele começa assim, vamos ler do verso 19 ao verso 31, onde lhe conta realmente esta passagem que diz: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos agradecer realmente que ela chegou agora até nós e podemos facilmente escutar as palavras que o Senhor Jesus nos deixou. E desta forma que abras os nossos corações, abras as nossas mentes, para podermos realmente compreender e aplicar na nossa vida, Senhor. Ela realmente é luz para o nosso caminho. E desta forma queremos não pecar contra Ti, queremos realmente ser obedientes. Por isso, através da ação do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a poder compreendê-la, a podermos realmente analisar a nossa vida e podermos assim haver transformação por ação da Tua Palavra e por ação do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria realmente com esta passagem nós podermos analisar e podermos verificar a nossa situação no atual, mas principalmente podermos pensar como é que vai ser a nossa situação futura. O maior erro da vida não é morrer pobre ou morrer rico, é morrer sem estarmos preparados para a eternidade. E principalmente não avisarmos a ninguém da mesma
eternidade. Jesus fala aqui a estes fariseus e estes homens religiosos, conhecedores da lei, mas amantes deste mundo, amantes realmente do dinheiro. Nós olhamos para aqui para um homem de púrpura. Púrpura realmente era um vestimento da elite em que só os reis e os sacerdotes ricos se vestiam. E estes homens muitas vezes vestiam-se do exterior, mas quando o interior realmente estava manchado por erros, por corrupções, faziam aquilo que era bom para o exterior. Vemos aqui realmente também, fala-nos do seio de Abraão, de entendido como um lugar de descanso eterno dos justos. Ao olharmos para esta parábola comum, nós olhamos que Lázaro, ele tem aqui um nome, em que Jesus dá uma identidade ao esquecido, àquele que é pobre, àquele que realmente não tem, muitas vezes, o seu próprio sustento digno, onde realmente não tem um médico em que é preciso os próprios cães virem-lhe lamber as feridas. Mas Jesus conhece o seu nome, a sua identidade. Aqui Jesus não fala de símbolos vagos, mas fala de um destino real. Duas vidas, dois mundos. Um tem tudo, o outro não tem quase nada. Ambos têm algo em comum. Ambos vão morrer. Quer tu sejas rico, quer tu sejas pobre. Quer tu sejas bom, quer tu sejas mau. Uma coisa é certa: todos nós vamos passar pela morte se não chegarmos ao dia que o Senhor prometeu de vir buscar a sua igreja, em que chegamos aos últimos dias. O cemitério é o lugar mais democrático do mundo. Todos nós vamos para lá. A morte, encontramos aqui no verso 22, não é o fim. O corpo é sepultado, mas a alma continua consciente. Em que olhamos que um é levado por anjos e o outro acorda em tormentos. E nós podemos pensar, e nós? Qual é o nosso destino? Vemos aqui dois destinos diferentes. Após a morte, há de surgir a eternidade. Encontramos aos Hebreus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte, uma das coisas também que encontramos nesta passagem é que já não há mudança. Encontramos que existem memórias, encontramos que existe consciência, encontramos que existe também sofrimento, existe também gozo, dependendo do sítio, do local, mas também existe um abismo fixo. Não é possível sair de um lado nem para o outro, nem de um lado para o outro. Não há segundas oportunidades depois da morte. Estamos a falar de uma situação que acontece. De um dia estamos aqui, no outro dia estamos na eternidade. Olhamos para aqui, para o verso 27 e o verso 28, e vemos aqui a voz e a expressão de um clamor tardio. E muitos vão ser aqueles que depois vão, de forma tardia, clamar. Ele pede a Lázaro para lhe refrescar a língua. Nota-se claramente aqui que este homem que vivia de uma forma rica, abastada, em que de certa maneira tinha servos, estava habituado de estalar os dedos e alguém lhe trazia sempre alguma coisa, em que vinha realmente uma pessoa se preocupar com ele, em que se ele dissesse: olha, traz-me um copo de água,
preciso de comer, chega-me o casaco. Ele de certa maneira tinha pessoas que o podiam trazer. Agora estava numa situação totalmente diferente. E perante realmente a sua consciência, ele agora preocupa-se com os seus familiares. Tenho 5 irmãos. Quantos irmãos tens tu? Eu tenho 2. Quantos familiares tu tens? Quantos amigos tens tu? Quando chegar aquele dia, vai ser tarde demais. É nos dias de hoje, do agora, que nós devemos nos preocupar com a eternidade e devemos preocupar com aqueles que também são próximos de nós. No inferno, o rico torna-se evangelista. Mas já é tarde demais. E reparamos que ele pede a Abraão para que envie Lázaro para ir alertar os seus familiares. O inferno está cheio de pessoas que agora desejam pregar. Dizer às pessoas: isto realmente é uma realidade. E as pessoas precisam de saber. Mas nós que temos este conhecimento e que conhecemos a palavra, será que temos esta urgência de falar às pessoas? Será que nos preocupamos com os nossos irmãos? Será que nos preocupamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que são próximos? E tu, como estás? Se morresses hoje, para onde tu irias? Tens realmente certeza de qual é o teu destino eterno? No verso 29 a verso 31, nós vemos aqui que a palavra é suficiente. Eles já tinham as Escrituras. E estes fariseus conheciam também a lei. Milagres não salva quem rejeita a palavra. Nem uma ressurreição convence quem endureceu o seu coração. O rico queria que Lázaro que ressuscitasse e voltasse a este mundo para poder contar às pessoas, para poder evangelizar a família do rico. Era isto que o rico pretendia. Mas Abraão lhe disse que tem lá Moisés e os profetas, a palavra que nós temos, que temos uma responsabilidade de anunciá-la. Nós ontem tivemos aqui exatamente para isso, em que preparamos literatura para poder informar aos demais, aos nossos vizinhos aqui. Temos nós esta preocupação? Tivemos certamente coisas mais importantes para fazer, acredito, na vossa forma de pensar. Apesar de existir em que Abraão diz que, mesmo que realmente a palavra seja suficiente, o Senhor Jesus Cristo mais à frente, por um personagem com o mesmo nome, Lázaro, passado 4 dias, ele ressuscitou. E sabem o que é que os fariseus, estes principais, fizeram? Mesmo terem assistido a uma ressurreição de um homem Lázaro, com o mesmo nome, ter voltado a viver, eles rejeitaram este sinal e quiseram matar novamente a Lázaro. Por isso, nem uma ressurreição convence quem endureceu o seu coração.
encontramos também outra passagem que nos fala exatamente sobre este tema, em que Jesus começa a explicar, mas contando uma outra história, onde nos fala de 10 virgens. Em Mateus, no capítulo 25, e de 10 a 12, diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Estamos a falar que existiam 10 virgens, 10 mulheres solteiras, em que aguardavam em que viesse o esposo para as cerimónias de um casamento, e elas 5 estavam preparadas para essa cerimónia e 5 não estavam. O noivo podia vir a qualquer altura para iniciar realmente a festa. E o que aconteceu é que havia 5 que não estavam preparadas. E então, no meio da noite, quando surgiu o noivo, as que estavam prontas pegaram realmente nas suas candeias com azeite e realmente foram para a festa. As outras foram comprar, mas quando chegaram, nós encontramos aqui, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos! E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Todas dormiam. Todas tinham lâmpadas, mas só 5 estavam preparadas. As que não estavam preparadas depararam-se com uma situação bastante triste, que foi encontrar a porta fechada. Se calhar ouviam a festa lá dentro, mas não entraram. Não basta nós parecermos sermos cristãos, é preciso estarmos prontos. Será que tu já não escutaste muitas vezes que na palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo prometeu que voltaria e que vinha buscar realmente aqueles que são seus para levar para uma boda, para onde realmente Ele estiver nós possamos estar com Ele? Ele não disse que realmente depois de cear com os seus discípulos, que a próxima vez que isso iria acontecer seria realmente no reino, nestas bodas? Será que Ele não alertou que brevemente viria? Encontramos muitos outros exemplos bíblicos. Vemos logo desde o início em Gênesis, no capítulo 6, onde Noé avisou, mas poucos ouviram. Noé realmente pregou com a sua vida, fez isso durante muitos anos. Ele teve a construir uma arca que o Senhor realmente lhe preparou. Biblicamente nós não conseguimos, não está descrito o tempo de construção da arca, mas pelas indicações que nós vemos do seu nascimento, da idade que tinha quando teve filhos, de quando os filhos depois já eram casados, estamos a falar numa altura em que durou-se entre 40 a 120 anos a construir aquela arca. Estamos a falar praticamente de um fenómeno em que, se olhássemos hoje em dia para um estádio de futebol, em que fosse dividido a meio da forma mais comprida, imaginem o que é ver em um estádio de futebol.
Imaginem o que é todas aquelas povoações durante anos. Certamente foi um evento conhecido em todas as partes. Um homem chamado Noé está a construir uma arca grandiosa e visível, e ele foi luz para todos. E a arca estava aberta antes de começar a cair as águas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Podemos ver hoje em dia as pessoas a fazerem a sua vida perfeitamente normal. Em breve está-se a fazer 2000 anos de que Jesus disse estas palavras. A porta está aberta durante estes anos todos. O aviso tem sido constante. A arca está à vista. Basta nós realmente lermos a sua palavra, vamos escutarmos, e ao longo dos anos a igreja está viva e é uma voz que ecoa para que todos os povos sejam alertados. Até que encontramos em Gênesis no capítulo 7 e no verso 16: e o Senhor fechou a porta. Não foi a chuva ou as águas que condenaram o mundo, foi aquela porta fechada. Depois da porta fechar, ninguém mais entrou. Mesmo que viessem desculpas, não existe segunda oportunidade. Houve alguns momentos em que no dia a dia todo este aparato me veio realmente à mente. Um último que realmente mexeu comigo foi quando nós tivemos, e muitos de vós estiveram presentes nesta campanha que nós tivemos de Billy Graham. Muitas foram as pessoas que quiseram entrar. Umas chegaram a horas, outros fora de horas. O que é certo é que chegou um momento em que já não havia lugar. O espaço estava super lotado. A organização da campanha queria que mais pessoas pudessem entrar, mas os responsáveis do espaço, por segurança, acharam por bem fechar as portas. Imaginem muitas pessoas e o haver muitas pessoas a ficarem do lado de fora. Pessoas que eu gostava que pudessem vir escutar a palavra, mas ficaram do lado de fora. Nós tínhamos aqui até o Ruben, que ficou do lado de fora à espera de mais pessoas. Eu ainda consegui por uma outra porta lateral com que ele entrasse. Mas neste dia não vai haver portas laterais. Muitos vão ficar de fora. Vemos situações diferentes onde o rico e o Lázaro surgiu-lhes a morte de uma forma inesperada. Vemos as virgens imprudentes em que, quando veio o noivo, Jesus
este noivo que virá de uma forma inesperada também. Nós vimos que Noé, Jesus também fechou aquela porta. Tudo isto de uma forma inesperada. Como o Senhor Jesus falou, como o ladrão que vem pela noite. Quando nós não estamos a contar, o Senhor Jesus vai voltar novamente. Maranata. Histórias realmente diferentes, mas a mesma verdade eterna. Vai chegar um momento em que já não dá. Terminou. Todos aqueles que tiverem um bilhete de avião, o avião não espera por quem chega atrasado. Tu podes chegar lá e podes chorar. Tu podes chegar lá e explicar. Tu podes dizer que tiveste trânsito. Podes dizer que és uma boa pessoa. Mas o avião chega à hora e levanta voo. O teu bilhete é verdadeiro. Tu até estavas perto. Mas vai chegar um dia que a porta do avião fecha e já não consegues entrar. O céu também tem hora marcada. E vai haver um dia que isto vai acontecer. Quantos são os estudantes que são surpreendidos por aqueles testes surpresa? E depois dizem: ai, se eu estudasse. Ai, se eu soubesse, eu tinha-me preparado. O alerta da palavra é para nós estarmos preparados, estarmos vigilantes a qualquer altura. Ai, o prazo acabou. Ai, os documentos não entraram a tempo. Não foi por maldade, mas por falta às vezes de preparação. Ficaram de fora. São exemplos que nós vemos no nosso dia a dia. Exemplos práticos que podemos aplicar àquilo que o Senhor Jesus tenta nos explicar. Quando olhamos, mesmo na saúde, nos hospitais, muito das doenças graves nos dias de hoje, os médicos o que dizem? Se tivesse vindo antes, a tempo, numa altura precoce, e não existia salvação. Mas agora já é tarde demais, não há mais nada a fazer. É isto que acontece nestas doenças graves de hoje em dia. Se tivesse vindo antes, salvava-se. Não é a falta de amor, é a falta de tempo. Hoje é tempo, amanhã pode não ser. Deus é paciente, mas a porta não fica aberta para sempre. É isto que a palavra de Deus diz. É isto que nós como igreja temos que anunciar a toda a gente. O Senhor Jesus prometeu vir. Da mesma maneira como nós estamos agora a celebrar a sua primeira vinda, Ele prometeu também que voltava novamente. A situação é que estamos nós prontos? Estamos nós preparados? Nos dias de Noé, muitos bateram na porta da arca, mas já era tarde. Nas bodas, as virgens bateram, mas a porta estava fechada. No inferno, o rico clamou, mas o abismo já estava fixado. Deus fala antes. O aviso vem antes, mas a decisão de cada um tem que ser feita agora. Não deixes para depois. Pensa hoje no agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje,
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não façam como estes fariseus. Deus fala-nos também em Ezequiel sobre o atalaia responsável. Ele diz em Ezequiel 33, versículo 6: mas se o atalaia vir a espada e não tocar a trombeta, o seu sangue derramarei da mão do atalaia. Se nós, como atalaias, como pessoas que têm que estar vigilantes, quando nós virmos vir a espada, quando virmos as coisas a acontecer, os fenómenos que nós temos visto, em que vemos que realmente está próximo, se nós não alertarmos, vemos aqui que realmente o nosso sangue será derramado. Temos que ter esta capacidade de alertar o mundo para estas coisas. Não avisar também é culpa. Se nós temos este conhecimento e nós não avisamos os outros, somos também culpados. O apóstolo Paulo fala-nos realmente que tem esta consciência limpa. Ele diz em Atos no capítulo 20: estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E tu? Vais ficar com este sangue nas tuas mãos? Ninguém faz seguros depois dos acidentes. Os seguros têm que ser feitos antes. Devemos estar prontos antes, não é depois. Se o GPS te mandar para tu caíres num rio, não vais dar depois a desculpa: foi o GPS que me mandou. Seguirmos cegamente este mundo pode-te levar ao abismo. Foi isto que este rico fez. Num funeral, muitos às vezes dizem: olha, era boa pessoa. Encontra-se isto com muita frequência. Era boa pessoa. Mas ninguém diz: estava salvo. Hoje em dia há esta preocupação com a eternidade. Muitos descoram. Será que nós podemos dizer: olha, aquela pessoa estava pronta? Nós reconhecemos que estava realmente com tudo pronto para aquele dia. Tinha a sua situação para com Deus resolvida, porque um dia confessou os seus pecados e desta forma tomou a decisão mais importante, que dá este bilhete de entrada para o seio de Abraão, que é quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Quando nós realmente retiramos todo o nosso ser, nos despejamos, nos arrependemos da nossa velha vida e tomamos uma nova vida agora com Cristo. Ser bom não é o mesmo que estar salvo e estar preparado. Eu gostava que pudesses confrontar o teu coração e que perguntasses que se tu morresses hoje, para onde tu irias? Será que tens a certeza ou uma esperança vaga? E quem é que à tua volta precisa de ser avisado? Será que estás calado com medo, com vergonha, com comodismo? O amor avisa, o silêncio condena.
Se tu amas realmente os teus irmãos, a tua família, os teus amigos, com amor, avisa-os. Porque o teu silêncio está a condená-los. Hoje ainda há tempo. Hoje a porta ainda está aberta. Hoje o Espírito ainda te chama. Hoje Jesus está à porta do teu coração a bater. E te faz este convite. Ele quer entrar na tua vida. Quer cear contigo. Um dia será tarde. Não sejas como o rico que acordou no inferno a desejar evangelizar. Não sejas a virgem que bateu à porta fechada. Não deixes que os teus familiares e amigos digam um dia: porque não me avisastes? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, querido Paizinho, nós hoje não queremos sair daqui enganados, Senhor. Não queremos religião sem salvação. Não queremos fé sem arrependimento. Mostra-nos o nosso verdadeiro estado, Senhor. Dá-nos um coração desperto. Salva hoje, Senhor, aqueles que ainda não se salvaram. Toca nos seus corações. E dá-nos coragem para avisar a quem amamos. Avisar realmente os nossos próximos antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. Amém.